E o Abel, só pra não deixar passar batido, né? Porque é o que você falou da questão dos programas, a gente não conseguiu comentar. Mais uma vez, o Abel sendo Abel, né? Pênalti ridículo marcado pela arbitragem na semifinal contra o São Paulo. O que você espera, né? Do cara que vive chorando, do Abel ter finalmente a decência de falar, não, gente, foi realmente um pênalti duvidoso a favor do meu time. Hoje talvez a arbitragem tenha errado pro meu time. Nem que tivesse feito a meia culpa. Não. Abel simplesmente virou. São coisas que tem que ser perguntadas pro árbitro. Toma vergonha na cara, Abel Ferreira, pelo amor de Deus. Cara, incomoda demais isso, cara. Quando é a favor, o Abel, não. Pergunta pra arbitragem, não é assim, não, a arbitragem foi boa. Pelo amor de Deus. Cara, o Abel Ferreira é o tipo de cara que a gente não pode dar atenção quando ele tá fazendo aquele chilique ridículo na coletiva de imprensa. O time dele foi roubado, que isso sempre acontece contra o Palmeiras. Ele é o tipo de cara que deve ser ignorado. Por quê? Por lances como esse. O pênalti marcado a favor do time dele foi ridículo na semifinal contra o São Paulo. Ridículo. Não houve absolutamente nada. E ele foi pra coletiva e disse que houve o contato claro, obstrução. Aí quando foi pressionado, questionado ainda mais, deu essa resposta ridícula de não, essas coisas têm que ser perguntadas pro juiz. É mole, né? Dizer que tem que perguntar pro juiz sabendo que o juiz não dá entrevista, que o juiz não aparece, então é mole, né? Então quando for o contrário, que ele se sentir prejudicado e dar aquele show, todo mundo fica só olhando ali, deixa ele terminar o show e começa a perguntar de futebol. Simples. Porque toda vez que o time dele joga muito mal, ele esquece e fala só de arbitragem o tempo inteiro. Como se o culpado do time dele apresentar um futebol horroroso fosse a arbitragem. Faz isso o tempo inteiro, Abel Ferreira. Parece até método. Meu time joga mal, vou desfocar do futebol e vou falar de juiz. É isso que ele faz o tempo todo. E aí, quando acontecem coisas bizarras, como foi na semifinal do Paulista contra o São Paulo, pênalti ridículo, ele se faz de maluco e dá esse tipo de declaração horrenda. E só pra fechar o Campeonato Paulista, Corinthians, meu amigo, que... Corinthians vem de umas atuações que só Jesus, meu irmão. Atuação, mais uma vez, patética do Corinthians. Beirou o ridículo. Ficou 90 minutos assistindo o Palmeiras jogar, o Palmeiras pressionar, o Palmeiras quase abriu o placar. E aí, né, o futebol é futebol, né? Teve ali ainda a sorte de achar o gol numa bela jogada do Yuri Alberto, num lampejo do Memphis, mas assim, é muito pouco. O Corinthians vem jogando muito pouco, não é de hoje. Começou o ano ali bem, né, contra as equipes, principalmente de menor investimento, as equipes menores, mas assim... vem mostrando nos jogos grandes que tá devendo. Ramon, pra mim, ele, se mesmo fosse campeão, mesmo se for campeão paulista, acho que é algo a se pensar se realmente se deve a manutenção do Ramon, porque o Corinthians, pelo contrário, a gente esperava aquele passinho a mais, parece que o Corinthians agora tá começando a regredir de futebol. Então acho que mesmo com o título tem que ser avaliado o trabalho do Ramon Dias. O Corinthians conseguiu a coisa ridícula de ter sido eliminado na pré-Libertadores. Ontem, mais uma vez, o futebol patético, pobre, e enfim, tá ganhando, ontem não, no primeiro jogo ganhou na sorte, vamos ver se confirma esse título agora em Itaquera, que, como falei, acho difícil o Palmeiras reverter, porque, né, o Corinthians joga na Neoquímica, com apoio do torcedor, com a vantagem, não tem um mau time, o problema é que não vem rendendo, não vem jogando, e o Ramon não consegue extrair o melhor desse time. Acho que esse jogo vai acabar indo pros pênaltis. Rapaz, já pensou? Pênalti. Pra você que não é corintiano ou palmeirense, vai ser um deleite. É o meu... Veio aqui na cabeça agora. Coisa boa, né? Pênalti é sempre bom. Eu, como torcedor, bom torcedor da América do Rio. O Gauchão também, né? Só pra não deixar passar em branco. O Gauchão, o jogo tava vencido, né? O jogo... O primeiro jogo, o Grêmio, o Inter completamente dominante em cima do Grêmio, na arena do Grêmio. Jogou ali o segundo jogo só pra cumprir tabela, e mesmo assim jogou mais que o Grêmio, jogou melhor, fez um golaço com o Valência de fora da área. Rapaz, o Thiago Volpe conseguiu tomar um gol de falta do Valência. E foi um golaço, mas pô, foi de muito longe, cara. Cara, o Thiago Volpe, além de ruim, ele é zarado. Né? Então, o goleiro, quando ele é só ruim, pelo menos tem sorte. Um grande exemplo é um goleiro que foi do Fluminense, o Fernando Henrique, aquele famoso com a defesa com pés. Ele era um goleiro de muita sorte. Era ruim, mas tinha muita sorte. Então... teve ali em determinado momento que fez um sucesso na carreira. O Volpe, ele, além de ruim, ele é azarento. Ele é azarado. Aí fica difícil, irmão. Aí fica difícil. Aí o Valência contra o Fluminense no mata-mata da Libertadores, me perde 80 gols cara a cara. Me acerta um pombo sem asa contra o Grêmio. É difícil saber o que o Valência quer da vida dele, né?